Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Na verdade, é o capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Vou estar lendo na versão NVI, e depois eu vou estar lendo alguns outros versículos. Então, o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. João, ao escrever isso aqui, ele não escreve do nada. Isso aqui faz referência a um background que João já tinha da palavra de Deus, que já era citado esse rio em vários momentos, como em Gênesis capítulo 2, versículo 10, fala que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4. Em Salmos 46, versículo 4, o salmista fala que há um rio, cujas águas, cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, fala o seguinte: o homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o leste. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Vamos pular ali para o versículo 8, fala o seguinte: e ele me disse, essa água flui em direção à região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde entrar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes em grande quantidade, porque essa água vai lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo da costa, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, nem seus frutos cairão. Todo mês produzirão frutas novas, porque a água que as irriga flui do santuário. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Vemos Jesus também fazer referência a esse rio. Lá em João 4:10, quando ele vira para a mulher samaritana e fala para ela que, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido,
e Ele teria te dado água viva. Lá no versículo 13 ao 14 de João 4, fala o seguinte: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Abaixa a sua cabeça. Jesus, manifesta-te no nosso meio. Que possamos, ó Senhor Deus, entender, compreender, mas principalmente nos saciar da água que Tu és nesta noite. No nome de Jesus. Jesus, este rio caudaloso, intenso, puro, cristalino, forte e inesgotável. Jesus é a fonte que brotou na terra e jorra sem parar, todos os dias, inesgotavelmente. Nada pode parar o fluir do rio de Deus sobre a terra. Nada pode conter a vida de Deus. Porque essa vida nasceu aqui na terra e ela se chama Jesus. Por onde Ele passa, a vida. Por onde Jesus passa, a restauração. No curso do seu rio, dessa água de vida eterna, a restauração, a vida. Ele torna a água salgada em água saneada. Ele troca o nosso choro em riso. A nossa tristeza e amargura em cantos de louvor e de celebração. Ele troca a nossa amargura, a nossa salgadez, em doçura. Jesus tem alimento e cura. Jesus não é restrito. Jesus não se restringe. Assim como lá em Isaías, capítulo 55, versículo 1 fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todos que têm sede, venham a mim e bebam. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Jesus não é restringido. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, ele reafirma: no último e mais importante dia da festa de tabernáculos, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é Jesus. Esse é o rio que sai do trono de Deus. Esse é o rio que flui de dentro do jardim. Jesus é a água viva. Jesus é a água que sai de dentro do templo. Jesus é aquele que flui dentro do nosso coração quando nós cremos nele. Jesus é inesgotável. Jesus é intenso. Jesus é cristalino. Jesus é puro. Jesus é aquele que flui dentro de nós todas as vezes que nós os clamamos. Jesus é aquele que se tornou uma fonte a viver, a jorrar para a vida eterna em todo aquele que crê. Ele é a nossa fonte. Ele não é restrito. Ele não é restrito a nada. Muitas vezes nós é que queremos engarrafar
a água da vida e colocar o nosso rótulo nela, e muitas vezes queremos até vender a água da vida. Mas Jesus não é restrito. Jesus não é algo que você possa conter, restringir, colocar em um recipiente. Não, ele jorra com força, ele jorra intensamente e ele jorra inesgotavelmente. Nada pode parar o fluir da graça, da vida, da glória, da majestade, da unção, do poder, da cura, da ressurreição que está em Cristo Jesus. Ele é vida. Ele é vida. Ele está disponível. Ele está disponível para todos. Ele está disponível a qualquer hora. Ele está disponível em todos os lugares, para todo tipo de pessoa. Se você é branco, se você é negro, se você é mulher, se você é homem, se você é qualquer coisa, Ele está disponível para você. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, qual a sua posição social, qual a sua posição de entendimento, culto, se você é culto ou se você é ignorante, Jesus está disponível. A qualquer hora, a qualquer momento, Ele não se restringe, Ele é um rio que flui de dentro do trono de Deus e se torna caudaloso, e por onde Ele passa, tem vida. Por onde Ele passa, tem restauração. Por onde Ele passa, tem ressurreição. Por onde Ele passa, tem cura. Por onde Ele passa, tem vida fluindo por todos os lugares. Jesus é a vida de Deus que chegou nesse mundo caótico. Nós temos a esperança, nós proclamamos a esperança, e a esperança chama Jesus. Ele nasceu no meio dos homens, Ele é a vida eterna no nosso meio. Jesus, 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 Ele é o rio de água viva. Ele está disponível para todos, em todos os lugares, para todo tipo de pessoa, com a mesma intensidade. Para toda a alma vivente, Jesus é um espírito vivificante. Jesus não pertence a uma denominação. Jesus não pertence a um só tipo de povo. Jesus não é a nossa propriedade. Jesus é um presente para a humanidade. Jesus não é só dos crentes. Jesus não é só dos evangélicos. Jesus é de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Ele está disponível. Mas aí nós precisamos fazer uma pergunta. Aqui surge uma pergunta que é o que eu gostaria de tratar hoje com toda a igreja. Se Jesus é esse rio que por onde Ele passa, Ele se dá sem restrição. Porque parece que então essa ação vivificante parece ter maior impacto em alguns e em outros não. Eu gosto de fazer perguntas. O crente faz perguntas. Você precisa ser alguém que faz perguntas. E eu, lendo a Bíblia, eu faço perguntas. Muitas vezes. Nem todas são respondidas na hora. Mas eu gosto de fazer. Quem já conversou comigo, sabe que a pessoa começa a falar e eu falo, por quê? A pessoa, não, porque é assim, assim, assim. Por quê? Não, porque por quê? No quarto porquê, ela entendeu que a pergunta dela precisa ser mais bem elaborada. E nós precisamos fazer perguntas.
aprender a fazer perguntas. E eu perguntei uma vez, por que que parece que, se Jesus está tão disponível, parece que algumas pessoas, elas estão bebendo mais dessa água. E outras parece que estão passando sede. Porque parece que alguns bebem desse rio com mais facilidade que outros. Porque parece que esse rio flui mais caudalosamente em algumas comunidades do que em outras. Por quê? Porque aqui no mesmo culto, ou na mesma reunião, parece que alguém está sendo tão cheio da presença de Deus, enquanto o outro está aqui, ó. Aquele TDA que bate forte, sabe? Ou então está conversando. O pregador está esguelando lá, o pastor está fazendo aquele apelo, o apelo da vida dele. Ele fala assim, hoje alguém vai converter. E ele está aqui, e vai, e agora, e se entrega, e vai. E a pessoa está aqui, não, porque você sabe, né, depois do culto, rola aquele sanduíche, tal. Dá vontade de ir lá no cidadão, na cidadoa, e torcer o pescoço dela. Estou falando de Jesus, miserável. Por quê que isso acontece? E esses dias, lendo o Evangelho de Marcos, eu me deparei com uma situação, ou com algumas situações, que eu queria compartilhar com vocês hoje, que, se não responde, pelo menos elucida muito daquilo que, alguns atos que acontecem, que elucida muito essa situação. Porque nós vemos nos evangelhos que Jesus é essa água fluente, onde Jesus, cara, não teve ninguém que chegou perto de Jesus e não foi curado. Se alguém chegou perto de Jesus e não foi curado, foi porque não quis. Porque Jesus, todo mundo que chegou perto de Jesus e procurou cura, procurou uma resposta, foi transformado. Não teve. Então Jesus era esse rio. Mas eu lendo aqui, de um trecho, a gente não vai ler, você pode chegar em casa e ler, mas um trecho que vai de Marcos 5, do versículo 21 até 6, até capítulo 6, versículo 6, fala de um texto que a gente entende muito, a gente já leu muito. Eu vou contar a história aqui, porque é mais fácil, mais rápido. Jesus voltando de Gadara, onde ele expulsa uns demônios do endemoniado gadareno, ele pega o barco, volta para outra margem do rio, e lá ele começa a ensinar as pessoas chegam, as pessoas ficam muito perto dele, se envolve uma grande multidão, aí chega o chefe da sinagoga, chamado Jairo, e fala para ele, Jesus, a minha filha está no leito, e eu preciso que eu vá lá, porque se o senhor for lá e pôr a mão nela, vai ser curada. E Jesus prontamente vai, e a multidão vai atrás dele, e comprimindo, e vai aquele tantão de gente, e vai comprimindo Jesus, e de repente, uma mulher chega, e toca, uma mulher com um fluxo hemorrágico, que há 12 anos ela tinha esse fluxo hemorrágico, chega por trás de Jesus, e toca Jesus, primeiro ato, a mulher com fluxo de sangue, toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, Jesus está andando, e ao tocar em Jesus, o poder que está em Jesus, ao tocar na roupa de Jesus, o poder que está em Jesus, flui para dentro da mulher. E esse poder estanca a hemorragia dela. E Jesus para e olha para trás e fala assim, quem me tocou?
E o pessoal fala, não, tem um monte de gente tocando aqui. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E essa mulher, ela fica com vergonha, mas ela, se não tem como esconder, ela chega para Jesus e fala assim, olha, fui eu. E aí ela fala assim, olha, eu estava nessa situação, mas eu sempre pensava só, se eu tocar na orla do seu manto, eu certamente ficarei curada. E eu dizia para mim mesma que eu ficaria curada se eu tocasse na orla do seu manto. E Jesus olhou para ela, fica tranquila, filha, a sua fé te curou, vai em paz. Fecha o primeiro ato. Que fé é essa, gente? Que qualidade de fé é essa? Que suga a vida de Jesus, sem mesmo ele tocar nela. Que qualidade de fé é essa que transfere quase que por osmose a vida de Jesus para ela? O que essa mulher tinha que as outras pessoas que estavam ao redor de Jesus, tocando, amassando, puxando, não tinha? O que essa mulher tinha? Ela dizia, olha, a Bíblia não fala o que ela tinha. Mas a Bíblia nos dá dicas. E é essa dica que eu quero compartilhar. A Bíblia fala que ela, em Marcos, fala que ela pensava, se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada. Em Mateus, na mesma passagem, fala que ela dizia, ou seja, todo o pensamento, todo o ser dela, toda a forma dela pensar estava voltada, focada, direcionada para aquilo que ela buscava em Cristo Jesus. E ela não só pensava, ela falava, ela verbalizava, ela expressava. Ou seja, o que é crer, então? Crer não é apenas uma aceitação cognitiva que eu tenho. Porque muitos de nós, né, dentro da igreja, pensamos que crer é saber coisas a respeito de Jesus. Nós pensamos que crer é saber coisas, ou entender coisas a respeito de Jesus. Mas é muito mais que isso. Crer também não é só uma afetação emocional que eu sinto aqui na hora do culto. E aí eu senti Deus. Não. Crer não é uma propriedade cognitiva ou uma afetação emocional, mas crer é muito mais que isso, é uma disposição de ser, onde você dispõe todo o seu ser, coração e mente em direção ao Senhor. Essa mulher, ela se jogou na multidão. Lembramos que ela estava com fluxo de sangue. E mulher com fluxo de sangue, naquela época, ela não podia andar em público. Era considerada impura, imunda. Ou seja, ela enfrentou a si mesma. E a sua mente. E o seu preconceito. E a sua forma de pensar, ela colocou tudo aquilo em direção a Cristo. E falou, se eu tão somente tocar, ela desejou. Ela amou, ela quis, ela ansiou, ela se jogou. Isso é crer. Seu coração, mente em direção ao Senhor, crer, desejar e permitir a vida de Cristo ser derramada em sua vida, sem restrição
e impedimento. Para isso, não só um assentimento mental é necessário, mas uma rendição misturada com ousadia em direção a Jesus. Esse tipo de pessoa, deixa eu falar aqui, suga Jesus. Esse tipo de pessoa não tem jeito de não ser abençoada. Esse tipo de pessoa atrai a vida de Deus para ela. Esse tipo de pessoa é imã para a glória de Deus. Não tem jeito de não ser alcançada. Jesus está disponível. Fecha Ato 1, abre Ato 2. Quando Jesus despede a mulher, naquele mesmo instante, Jesus ainda falando, chega a alguns da casa de Jairo e vira para Jairo e fala o seguinte: Jairo, não precisa se preocupar com Jesus mais não, larga a mão, sua filha já morreu. Seguinte, não importuna Jesus mais, porque já deu, foi, já era. E Jesus olhando aquela situação, olhou para Jairo, olhou para as pessoas, virou para Jairo e falou para Jairo: não temas, tão somente crê. E naquele momento que a multidão estava ao redor de Jesus falou assim: ninguém me segue mais, só Pedro, Tiago, João e os pais, só comigo. E ele entra na casa. Quando ele entra na casa, está aquele tantão de gente chorando, lamentando, e conversando. E ele manda todo mundo, mas o que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? Que alvoroço é esse? O que está acontecendo aqui? Não, sai todo mundo. Sai todo mundo, fica só os pais e os meus discípulos aqui, e vamos, deixa eu, que a menina só está dormindo. E ele entra no quarto da menina, a menina que tinha 12 anos, vira para a menina e chama: Talita, cume, ô menina, se levante. E a menina se levantou. E ali houve ressurreição. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que em muitos momentos há situações em que minam a nossa fé. Há situações, ou pessoas, ou lugares, ou ambientes em que minam a nossa fé. Situações ou pessoas que falam assim: não precisa orar mais não adianta orar mais. Jesus não vai te ouvir mais, essa situação não tem jeito mais, você já era, ou a sua situação já era, acabou. O seu filho não tem jeito, o seu casamento não tem jeito, a sua família não tem jeito, você não tem jeito. Não precisa mais ficar importunando Jesus. Não precisa que esse negócio de ir para a igreja, de jejuar, de orar, de ser esse crente que você é. Para com isso, meu filho. Vai trabalhar, vai caçar algo para você fazer. Você não está desse jeito aí. Sabe por quê? Porque você é desse jeito desde que você nasceu. A sua família foi assim, seu pai foi assim, sua mãe foi assim. Você ser assim, seu avô foi assim. Você vai morrer assim. Você nasceu para morrer desse jeito. Acabou para você. Não tem jeito mais. Muitas vezes nós somos cercados, onde o nosso pensamento, onde a nossa convicção é golpeada, onde os nossos pensamentos são golpeados com pensamentos, com decretos, com formas de pensar do mundo negativa, de morte. Mas para esse lugar, Jesus virou e falou assim: não temas, não ceda ao medo, não dê campo, não dê espaço para o medo. Então, somente creia. Mantenha a fé. Mantenha a posição.
mantenha o curso, mantenha a fé. Creia. Jesus, naquele momento, ele debela a multidão. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Muitas vezes nós precisamos tirar de perto de nós aquilo que está minando a nossa fé. Tirar de perto de nós, não somente pessoas, mas situações, hábitos. Tem muitos hábitos na nossa vida que nós deixamos dia após dia e eles minam a nossa fé. Eles minam a nossa forma de pensar em Cristo. Tudo isso tem que ser retirado. Tem que ser retirado. Tristeza. Gente chorando e lamentando. Quando ele chega na casa, tem gente chorando e lamentando. Mas Jesus fala o seguinte: por que todo esse alvoroço? Nós precisamos tirar da nossa boca a murmuração. A murmuração, muitas vezes, é uma rachadura no vaso da nossa fé, por onde a nossa fé, a nossa convicção vaza. Eu aprendi, na minha adolescência, eu ouvia um pastor falando o seguinte: sabe que o tamanho que é, porque na época todo mundo falava assim, não, porque eu estou no deserto. Não, porque, rapaz, eu estou passando por um deserto. Mas meu deserto é grande. Aí um dia o pastor virou e falou assim, sabe que tamanho que é o seu deserto? Que tamanho? O tamanho da sua língua. Quanto mais murmurento você for, maior é o seu deserto. Quem muito murmura, morre no deserto. É preciso limpar o ambiente para fluir da fé e do poder de Deus. Não dá para deixar de falar de que hoje nós somos muito influenciados por aquilo que nós vemos no celular. Não dá para deixar de falar. Nós precisamos, como crentes, quem tem aqui 5 anos de convertido? Mais de 5 anos. Quem tem aqui uns 10 anos? 15? 30? 1 ano de convertido? Quem ainda não se converteu? Quem quer ter um dia de convertido aqui? Uma pergunta: quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas? Max, mas isso é religião. Começa com religião. Mas desenvolva um coração que ama a palavra de Deus. Desenvolva em seu coração um coração que queira conhecer Jesus. Amém? Amém? Fechou o segundo ato, abre o terceiro ato. Jesus sai da casa daquela mulher, daquele homem, e vai para a sua cidade. E na sua cidade ele vai para a sua sinagoga. E aqui a cidade de Jesus não é Nazaré, Cafarnaum, que é onde ele está, a base dele. E ele chega em Cafarnaum, ele, como é costume, ele vai para a sinagoga e começa a ensinar na sinagoga. E lá na sinagoga, as pessoas, elas ficam admiradas com
a inteligência de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, como Jesus expõe as coisas, como Jesus é desenvolto, como ele abre as Escrituras e fala das Escrituras de forma tão diferente de todos os escribas, de todos os fariseus, de todas aquelas pessoas que estavam lá na sinagoga. E algumas daquelas pessoas que conheciam Jesus de antes começam a falar assim, mas tem alguma coisa errada. Esse aqui não é o filho de Maria? Tem algo, não está batendo. Não está batendo assim. Nós conhecemos os irmãos dele. Ele era filho do carpinteiro. Eu fiz a mesa lá de casa com o pai dele. Inclusive, ele ajudava o pai dele na carpintaria. Mas de onde que esse menino veio? Onde é que ele achou essa sabedoria toda? Não, esse ensinamento aí dele, esse trem não está batendo muito, não. Porque você estudou com quem? Com Gamaliel? Com Chiléu? Com Hiléu? Com Chamai? Com quem? Qual que foi seu professor lá de qual linha que você é? Qual que é a sua denominação? Qual que é o seu pedigree teológico? Com que autoridade você está falando essas coisas? Não, peraí, esse menino aí era carpinteiro. Dá ideia para ele não. Nós conhecemos ele, é cria de casa. Vi ele jogando bola aqui, ó, há muitos anos. Corria por essa igreja aqui, ó, lá. Agora está querendo aí falar de Jesus para mim. Rapaz, sabe quantos anos eu tenho aqui? Está vendo essas cadeiras aqui? Eu coloquei. Agora você veio aqui querer falar de Jesus para mim? Percebe? Muitas falam assim, Carfarnaum, sinagoga. Carfarnaum, sinagoga. Cuidado. Carfarnaum representa racionalidade. Não, eu conheço quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu racionalizo Jesus. Eu sei explicar Jesus. Eu entendo de Jesus. Eu tenho um versículo para cada conversa que eu tenho a respeito de Jesus. Sinagoga, religião. Não, eu já sei o que vai acontecer nesse culto aqui. Vai subir, vai falar os avisos, vai chamar as crianças, vai subir, vai descer, aí depois tal. O Max que vai pregar, vai gritar. O pastor, não, agora, eu já sei tudo o que acontece aqui. Eu só não recebo. Eu só não sou tocado. Eu entro e saio sem ser transformado. Muitas vezes nós perdemos a simplicidade. Irmão, tem poder na simplicidade. Tem poder na vida simples. Às vezes não é o Renato, não sou eu, não é o Robson, não é o ministro, é o irmão que está do seu lado, que vai tocar em você, e vai te dar uma palavra, e vai te abraçar, e o rio de água viva vai fluir para dentro de você. É a conversa que você tem com o irmão aqui depois do culto. É a oração que o Irã faz com você. É o sorriso que o Oswaldo dá para você no final do culto, né Oswaldo? Conversa com a minha esposa, mano, se você não sair daqui rindo. É a comida. É o dia a dia. Nós perdemos a simplicidade. E muitas vezes nós saímos sem ser tocados por Jesus. Nós precisamos voltar. Nós queremos muito, é histórico, é pedigree, é título, é validação. E com isso, sabe o que nós fazemos? Nós restringimos o canal de receber a vida de Deus
em nós. A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Apenas curou algumas pessoas. E a Bíblia fala lá no versículo 6 do capítulo 6 de Marcos, e ele ficou admirado com a incredulidade deles. Rapaz, para Jesus ficar admirado com a incredulidade de um lugar, ficou admirado, ele não pôde fazer muitos milagres ali. O rio ali não conseguiu molhar tanto. Por quê? Porque o nível de superioridade que estava ali era muito. O nível de religião era muito. Nós precisamos ser pessoas abertas para o fluir da graça, do poder e da vida de Jesus, que está presente aqui. Não aqui, aqui. Amém? Jesus está disponível. Pode subir música. Jesus está disponível. Não importa o que você está precisando. Não importa o que você veio buscar. Jesus está disponível. Você veio buscar cura, Jesus está disponível. Você veio buscar ressurreição, Jesus está disponível. Você veio buscar a restauração dos filhos, Jesus está disponível. Você veio buscar a restauração do seu casamento, Jesus está disponível. Você veio buscar a vida, Jesus é mais, Jesus é a vida. Ele sempre estará disponível, mas há uma pergunta, mas o quanto você realmente o quer? O quanto você realmente o quer? O Evangelho, meus queridos, não é sobre sentir, é sobre ir. Aquela mulher foi. O que faz queimar o seu coração hoje? Eu quero fazer essas perguntas e fazer você pensar. O que faz você queimar o seu coração hoje? O que faz o seu coração arder hoje? Pelo que o seu coração arde todos os dias? O que toma as palavras da minha boca e os meus pensamentos? O que eu falo todos os dias? Sabe, irmãos? Com o passar do tempo nós vamos encrunhando. E esquecemos as coisas simples, que é ajoelhar diante do Senhor. E eu te pergunto hoje, qual foi a última vez que você adorou o Senhor? Não foi cantar uma música. Não estou falando de cantar uma música. Qual foi a última vez que você adorou o Senhor? Que você derramou o seu ser e falou: Senhor, a única coisa que eu te quero é o Senhor. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Não foi ticar a sua leitura bíblica, não. Qual foi a última vez que você procurou Jesus na Bíblia? Que você abriu a Bíblia e falou: Deus, me mostra Jesus aqui nessas palavras. Qual foi a última vez que você se ajoelhou e falou: eu quero o Senhor?
Se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Qual foi, queridos? O que arde no teu coração, meu querido? O que te faz queimar? Max, mas isso faz diferença? Não, isso é a diferença. Nós nascemos para isso. Nós somos um povo que espera a volta do Cordeiro. Quando foi a última vez que você falou, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu quero a sua volta? Qual foi? Há um rio cujas águas flui do trono do Senhor para restaurar, para ministrar, para curar, para transformar, e Ele está disponível hoje aqui. Ele sempre estará disponível para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que deseja e que permite. E se você quer esse rio, se você quer sentir esse rio, ou deixar esse rio fluir na sua vida, dê um passo em direção ao Senhor. Crer é se entregar, crer é deixar fluir a vida de Deus em si. Vamos terminar esse culto, irmãos, desejando, Senhor. Vamos partir para nossas casas para a próxima semana, mas com um coração ardendo pela pessoa de Jesus Cristo. Se você puder, se você quiser, vem aqui à frente. Se ajoelhe e fale: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito. Não para mostrar para ninguém, mas como um passo. Fala: Senhor, eu ainda não senti esse fluir. Ou faz tanto tempo que eu anseio por isso. Faz tanto tempo que eu preciso dessa água dentro de mim. Eu preciso dessa água fluindo em mim. Eu preciso da tua vida em mim. Senhor, Senhor, eu não sei, Senhor Deus, o que pode estar, Senhor, minando a minha fé, mas eu quero te pedir, me mostra, porque a Ti eu quero entregar. Me mostra, Senhor Deus, muitas vezes a minha murmuração, o meu coração que julga, como eu preciso de Ti, Senhor. Flui dentro de mim, Senhor, porque a Tua palavra disse isso. Que se alguém crer, no teu interior fluirão rios de água viva. Eu quero esse rio dentro de mim. Passa esse rio em mim, Senhor. Passa esse rio na minha vida. Passa esse rio na minha casa. Passa esse rio, Senhor, na minha família. Passa o teu rio, Senhor. Flui, Senhor. Faz de mim um templo onde há o rio da vida.
Você pode cantar, eu quero beber. Cante como uma oração, eu quero beber. Eu quero beber das tuas águas. Flui dentro de mim. Oh, Espírito Santo de Deus, flui neste lugar. Flui sobre cada um, Senhor. Flui sobre esta igreja. Flui sobre esta comunidade. Enche-nos, ó Senhor. Tu és a fonte. Oh, Espírito Santo, do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber. Vamos ficar todos de pé. Vamos terminar. Beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Pega na mão do teu irmão. Lava o meu Vamos terminar todos interior. juntos. Eu quero fluir Como em igreja. tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas
fonte, Tu és o rio inesgotável, Tu és a água cristalina que me refresca e tira minha sede. Tu és, ó Senhor, tudo que eu preciso. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, abençoa esta comunidade. Abençoa as famílias. Abençoa os filhos, os homens, as mulheres. Abençoa que essa comunidade cresça no fluir do rio da bênção, e que essa comunidade, Senhor Deus, seja usada para se espalhar, Senhor Deus, por toda essa cidade, derramando vida, derramando graça, derramando, Senhor Deus, que cada um aqui, Senhor Deus, seja uma fonte plantada onde eles estiverem. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.